Há mais ou menos 2 anos que a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está em permanente conflito, uma disputa acesa pela liderança da IURD. Em consequência disso, corre na Procuradoria-Geral da República um processo-crime contra a liderança da Igreja, pois é acusada de crimes de peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa, exportação ilícita de capitais, fraude fiscal, abuso de confiança e outros crimes da mesma natureza. Sexta-feira, 14 de agosto, 7 templos da IURD em Luanda viram as suas portas encerradas pelos serviços de investigação criminal em cumprimento de um mandado de apreensão emitido pela PGR, que indica o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos como fiel depositário. Não estamos a falar de alas, estamos a falar apenas da Igreja Universal do Reino de Deus. E o termo ato de apreensão pressupõe que estas propriedades serão depois entregues para um outro ente, de acordo com a lei, que será o fiel depositário, que terá a incumbência, portanto, de cuidar, proteger e tratar, portanto, dessas propriedades enquanto decorre o processo, tanto até que se tome uma decisão final e depois se vai decidir, portanto, como ficará esses patrimónios que estão a ser apreendidos hoje. O diretor do INAR, Castro Maria, que acompanhou a ação de selagem da Catedral do Patriota, participou do processo de levantamento dos bens, fez saber que nos próximos dias será decretada a suspensão de todas as atividades da Igreja Universal no país. A própria lei sobre liberdade de religião e de culto, que remete para o Ministério Público, portanto, o controle da legalidade da organização das atividades das confissões religiosas, também prevê etapas para, portanto, que o processo possa ter sequência. No Benfica e no Alvalade, o Serviço de Investigação Criminal agiu da mesma maneira. Procedeu ao levantamento de todos os bens das catedrais, sendo que, por volta das 12 horas, a entrada dos fiéis para os cultos ganhou o rótulo de encerrada. Tudo o que está a acontecer na Igreja Universal do Reino de Deus, denúncias que foram feitas pelos pastores, pelas esposas dos pastores, pelos bispos, e eu penso que ao mandar encerrar as igrejas no sentido de não permitir justamente a queima de arquivos ou os factos, é uma decisão importante enquanto estiver a decorrer a justiça para uma decisão final. Na Catedral do Maculuço, o processo foi tumultuoso. Se levanta contra a igreja, não tem temor diante de Deus, já estamos a ver. Jornalistas foram impedidos de cobrir o ato, retirados da sala aos empurrões pelos fiéis. O Estado é homem de bem, por isso nós devemos saber compreender as razões. Vamos deixar os espíritos fanáticos, as emoções, os sentimentos. Temos que saber analisar onde está justamente a realidade, a essência do problema. O sociólogo Paulo de Carvalho chama a atenção ao facto de que a Igreja deve ser a defensora da moral pública e não o contrário. Quando falamos em Igreja, estamos a falar em moralidade, estamos a falar em respeito pelas normas, pelos costumes, pelos bons princípios. Mas temos que assumir que o exemplo que a Igreja Universal nos dá não é dos melhores, porque há momentos, e isso não é de hoje, não é? Há momentos em que esta confissão religiosa, assim como algumas outras, se confundem com empresas. O jurista Milonga Bernardo pede calma e valoriza o gesto das autoridades em encerrar as catedrais, porque, segundo disse, é um ato simbólico que visa salvaguardar todo o património material e moral da Igreja enquanto decorrem as investigações.
Outra nota que gostava também aqui de fazer referência tem que ver com o respeito da dignidade da pessoa humana. O Estado angolano respeita e protege a dignidade da pessoa humana nos termos do artigo 1º da nossa Constituição, e tendo havido informações bastantes de que existam indícios fundamentais, fortes, de que o exercício da atividade desta igreja tem colocado em causa esta dignidade da pessoa humana, o Estado angolano de facto tem esta prerrogativa legal e constitucional de defender, de tutelar, tanto os interesses dos seus cidadãos. Com o mandado de apreensão das catedrais, a Procuradoria-Geral da República sinaliza que a laicidade do Estado não coabita com as eventuais violações das normas constitucionais vigentes no país.